E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo. E seguindo aqui com a sequência de entrevista que estamos fazendo com os vereadores eleitos, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador eleito Ayrton Pegoraro, o doutor Ayrton, que é veterinário aqui no nosso município, funcionário da Vigilância Sanitária, já foi vereador em um mandato anterior, não agora o recente, mas o anterior, disputou a prefeitura por 2 vezes como candidato a prefeito e agora retorna para a política na Câmara como o vereador mais votado da atual legislatura. E a gente vai bater um papo com ele para poder entender um pouquinho desse projeto para o segundo mandato, o que ele espera e, enfim, como vai ser esse relacionamento também com o Executivo. Primeiramente, bom dia, doutor, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Diego, é um prazer estar aqui novamente. Estamos aqui para realmente colocar a população a par, né? Agradecer em primeiro momento os votos que nós tivemos, a confiança que o povo depositou, os meus eleitores depositaram em mim, a confiança no projeto de mudança encabeçado pelo Abelardo, né? E vamos dar continuidade às nossas ideias. Doutor, quase 800 votos o colocaram como o vereador mais votado da atual legislatura, que vai entrar a partir de 2021. Algo semelhante ao que aconteceu da primeira vez que o senhor se candidatou a vereador. Também foi se não mais, um dos mais votados daquela eleição também. A que se deve essa votação tão expressiva que o senhor tem? Olha, Diego, eu não... O que eu posso falar para você? A gente procura trabalhar, procura mostrar o nosso serviço em relação à atividade política, em relação à nossa vida pessoal, ao nosso convívio em sociedade. Eu acredito que de tudo um pouco, né? Eu acho que de tudo um pouco. Uma coisa eu posso garantir para você. A gente, como uma opção de renovação, como uma opção de, apesar de idade da nova política, aqui não teve compra de voto, aqui não teve aquela ideia de favor, de clientelismo, de oferta de qualquer coisa que seja, de churrasco, aqui não teve. Então, eu agradeço muito. Foram quase 800 votos de pessoas que realmente confiaram em mim e isso eu fico eternamente grato. É um peso que nós vamos ter que carregar porque você tem que fazer por merecer as pessoas que confiaram na gente. Doutor, segundo mandato do senhor, né, intercalado aí com um mandato vago no meio, né? O senhor estava junto no mandato de 2 mandatos atrás e agora no próximo vai estar preenchendo aí a Câmara. O que o senhor tem a oferecer ainda para Bariri como vereador? Eu acho que sempre é coerência, né, Diego? Na época que nós trabalhamos, eu não vou colocar porque a gente conseguiu, através de um grupo, do qual anteriormente eu fazia parte, que eu fazia parte anteriormente como líder, hoje não, no caso o Abelardo, que assumiu essa... Mas eu acho que, além de fiscalizar, que é a função básica do vereador, eu desconheço algum grupo que, mesmo fora da política, trouxe tanto dinheiro para a cidade como o nosso. Então, sempre trabalhando em prol do município, isso nós vamos continuar fazendo. Bom, a principal função do Legislativo é fiscalizar o Executivo e legislar. São as duas principais funções do Legislativo. O senhor faz parte do grupo que está no Executivo. Inclusive, foi candidato a prefeito por esse grupo em 2 eleições, dando lugar agora ao Abelardo, que teve um resultado positivo. Sim. Isso vai influenciar no seu trabalho como fiscalizador dentro do Legislativo, doutor? Não. Eu acho que, eu costumo dizer sempre que eu sou mais exigente com meus amigos que com a minha família, do que com os estranhos. Então, baseado no que nós estamos vindo de uma proposta de trabalho que hoje o Abelardo está à frente, eu acho que a função de fiscalizar tem que ser a mesma, independente. Eu acho que não tem nada disso. O projeto, que é o projeto correto, vai ser aprovado. O projeto que a gente entender que está errado, nós não vamos aprovar. É o que eu fiz isso na época que eu era situação nos 5 meses do Gonzaga, e durante o período de oposição que nós tivemos com a ADEL, você participou das sessões de Câmara, você sabe. Muitas vezes eu votei alguma coisa para ajudar o município, mesmo sendo impopular, eu assumi a função, muitas vezes votando sozinho em alguns projetos lá. Então, coerência sempre tem, e consciência tranquila, eu acho que é o meu caminho. Há uma pressão do partido, do grupo, para que o trabalho seja facilitado para o prefeito, ou esse tipo de diálogo não foi tido com vocês, doutor? Não, jamais. É lógico que se você tem uma convergência de ideia, é sempre mais fácil, né, Diego? Então, o que é o nosso caso? Por que nós estamos apoiando a Abelardo e não outros candidatos? Porque existe uma convergência de ideias
mais clara. Então, vai ser mais fácil a gente defender as mesmas ideias do que o prefeito, mais uma vez, sempre, nunca fugindo da fiscalização, do bom senso e sempre procurando ser coerente. Bom, esse ano de 2021 vai trazer para a Câmara, acho que uma das maiores miscelâneas partidárias entre os vereadores. Se não me falha a memória, o único partido que conseguiu fazer 2 vereadores foi o MDB, ao qual o senhor pertence. Nenhum outro conseguiu colocar 2 vereadores. É claro, tem vereadores do mesmo grupo, mas de partidos diferentes, né? Nós temos representantes do PDT, do DEM, do PP, do PSDB, do Cidadania, enfim, são tantos outros aí, e do MDB são 2 representantes. Isso mostra o quê? A força do partido, doutor, ou na verdade foi uma grande coincidência essa forma como foi eleita a coisa? É a primeira vez que existe uma eleição dessa forma, né? Então, foi proibidas as coligações e começou assim a ser exigido que cada partido apresentasse uma chapa completa, né? Eu acho que existia essa miscelânea, mas na realidade fazia parte do mesmo pacote, né? Que era aquelas composições que tipo assim fazia vários partidos na mesma chapa, né? Hoje não, hoje mudou. Então eu acredito que mudou muito pouco, Diego. Não mudou quase nada. A composição da Câmara, doutor, é importante a oposição em situação, às vezes, se identificar ali, né? Na teoria, vocês são em 4 de situação contra 5 de oposição. Isso na teoria, levando em consideração que os vereadores estão lá, foram eleitos por outros grupos que foram candidatos a prefeito de outros grupos lá, né? O senhor acha que isso vai se refletir também na hora do trabalho ali? Vai ter mais, de fato, oposição do que situação, no caso da Câmara Municipal? A questão de oposição é meio complicado, né? É igual eu falei para você, o projeto correto você vota a favor, o que você não acha correto você vota contra, independente do prefeito, né? Então, na meu ponto de vista, é isso. Se houver um consenso, se houver uma lógica, um raciocínio correto, sempre pelo bem de Bariri, isso que vai prevalecer, independente de ser oposição ou situação. Doutor, o senhor tem algum projeto em mente para que pretende implantar nesse novo mandato? Que o senhor tenha vontade de fazer acontecer? Claro, sempre levando em consideração as funções do vereador. Exatamente. Sempre que você tem alguns projetos, muitas vezes você depende do executivo para fazer. Teve vários projetos nossos que ficaram ao Deus dará, você lembra disso. Aquele projeto do polo ecológico na beira do Tietê, que nós apresentamos o projeto e depois não foi dado continuidade. Nós tínhamos um projeto também que seria uma criação de uma praça poliesportiva, um ginásio de esportes, no local onde é o Arrudão, para que servisse toda essa população que também ficou esquecida. Nós temos um projeto para reciclagem de lixo, de criar cooperativa popular, do caso dos catadores, que poderiam usufruir disso aí de forma mais profissional e, com isso, a renda seria revertida para eles. Nós temos muitos projetos. Nós temos um projeto que nós lembra da Câmara Mirim, que nós fizemos e depois foi abandonado, não sei porquê, um projeto muito bacana para você criar novos políticos, ter um espírito cívico. É muito interessante esse projeto. É tudo coisa que a gente vai tentar fazer, além de tentar, através dos nossos contatos, um apoio maior em relação a dinheiro para o município, várias entidades. A gente sempre procurou que as entidades do município fossem agraciadas com emendas parlamentares. A PAI, a Santa Casa, a Focinho Carente e mesmo a saúde, era sempre a nossa meta. Graças a Deus nós conseguimos bastante coisa e vamos continuar fazendo. Bom, o senhor tem por função profissional ser veterinário. Isso o torna representante da classe animal também, aqui, da causa animal aqui na nossa cidade, doutor? Olha, é uma das causas que eu vou lutar. Lógico que eu não vou fazer só isso, né, Diego? Mas, assim, é uma das coisas que a gente sempre procurou fazer também. A primeira audiência pública, quando a Câmara Municipal de Bariri não sabia nem que era audiência pública, a primeira que eu fiz foi em relação à causa animal, e nós trouxemos um representante, que era o líder no Congresso, que era o deputado Ricardo Izar, não sei se você lembra. Então, trouxemos referências de toda a região, apresentamos um projeto, indicamos um projeto, né, para controle da população dos animais, que tinha a ver com identificação, com castração, com uma série de coisas, que não foi aprovada também, que eu acho que agora está na hora de retornar. Doutor, é claro que a gente não consegue fugir desse assunto também. O senhor foi candidato a prefeito por 2 vezes com esse grupo. Nas 2 foi derrotado pelo atual prefeito. Sim. E agora, com a troca do candidato a prefeito, o vice continua sendo o mesmo.
o grupo conseguiu vencer as eleições por uma larga vantagem, inclusive, diga-se de passagem. Sim. O senhor acha que o pessoal não queria que o senhor fosse prefeito ou a realidade era outra? O que aconteceu nesses casos, doutor? Olha, é tudo, né, Diego? Eu acho que eleição é momento. Então, eu acredito que ali nós tínhamos um desafio. Quando eu entrei na política, nós tínhamos uma ideia de plantar uma semente para que ela germinasse, que pudesse dar frutos depois de 4 a 8 anos. A ideia era essa. No início, eu saí como vereador e depois esse grupo apresentar um candidato a prefeito. Na época, esse grupo era muito pequeno, então nós nos aliamos ao Gonzaga, e o Gonzaga conseguiu ser eleito na primeira eleição, depois de ter tentado também, não ter conseguido. E eu sempre tive em mente o seguinte: a gente tem que perseverar. Muitos políticos que estão aí, eles perderam 1, 2, 3, às vezes 4 eleições e perseveraram. No caso meu, eu perdi uma, porque a outra foi suplementar, então foi durante um pleito. Só que eu sempre tive em mente, se eu abandonar, o grupo acaba. E para começar do zero vai ser muito difícil novamente. Quando encerrou a primeira eleição, a gente já tinha isso, então a gente falou, não, nós temos que honrar os votos que nós tivemos, graças a Deus, apesar de ter perdido as 2 vezes, foi um voto representativo. Principalmente pelo fato de a gente ter gastado muito pouco na campanha e ter feito uma campanha diferente. Mas, assim, eu acho que houve um desgaste que foi cada vez maior e, lógico, hoje, mérito do Abelardo, né, que ele fez uma campanha muito forte, fez uma campanha profissional, ele trabalhou muito, então ele tem todos os méritos de ser hoje o prefeito eleito. O Abelardo costuma dizer que ele e o Fernando seriam 2 prefeitos, né? Os 2 teriam quase que o mesmo poder de decisão. O senhor eleito vereador se considera um terceiro prefeito também, doutor, até por ter disputado como prefeito em eleições anteriores? Não, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu fui eleito para ser vereador. Então, sempre estive à disposição para trabalhar pelo município, quer seja na administração do Gonzaga, quer seja na administração da DEL. E depois, um pouco mais distante, lógico, o Neto não me usou como conselheiro, mas a gente sempre procurou ajudar o município. Então, sempre que for chamado, sempre que for do meu alcance e eu puder contribuir com alguma coisa, ótimo, vamos contribuir. Mas principalmente na esfera da Câmara Municipal. Como é que ficam os trabalhos do senhor agora também com relação à Câmara? O senhor pode continuar atuando, tanto quanto veterinário, quanto como na vigilância sanitária também, né, doutor? Sim, vai ser uma ocupação a mais, né, Diego? Vai ser uma ocupação a mais. Uma função a mais para o doutor Ayrton. É uma função a mais. Muitas vezes as pessoas acham que é simples ser vereador, que vai 2 vezes por mês lá e acabou, mas na realidade não é isso, né? Você tem o que fazer todo dia. Todo dia você é convidado, é chamado, são projetos, são pessoas que querem levar alguma coisa à Câmara ou à Prefeitura e usa o prefeito como porta-voz. Você tem que correr atrás dos projetos, desde que eles sejam realmente legítimos, né? E você tem que estudar o que está sendo votado na Câmara também, que coisa que não é tão simples. Lá, muitas vezes, inclui a parte de contabilidade, que não é da minha formação, a parte de direito, que não é da nossa formação, então dá um pouquinho de trabalho isso, Diego. Doutor, 2 pontos que a Câmara muitas vezes vem se comentando sobre isso há muitos anos e até agora não saíram do papel, e eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a isso. O primeiro deles, com relação a uma sede própria para a Câmara Municipal. Todo mundo sabe, a Câmara hoje fica no prédio da Prefeitura. É como se fosse um inquilino eterno da Prefeitura Municipal. O próprio prefeito eleito Abelardo também já manifestou interesse em tirar a Câmara de lá. E eu queria saber do senhor a sua opinião com relação ao prédio da Câmara Municipal. Um prédio próprio ou a Câmara deve ficar onde está mesmo? Eu acho que a médio e a longo prazo tem que realmente ir para uma sede própria, mesmo porque a Prefeitura tem vários aluguéis na cidade, né? Então, de repente, isso aí poderia ficar, a Câmara Municipal usar para uma diretoria ou mais, e de repente tira esses encargos dos aluguéis, né? E daria um pouco mais de independência também, uma distância maior da Prefeitura, eu acredito. Eu acho que, de fato, o caminho é ter uma sede própria. É lamentável que a gente vê que muito foi investido, é uma Câmara bonita, uma Câmara que você chega lá, dá até orgulho de você participar de uma Câmara dessa, mas, assim, o ideal seria que tivesse sido feito tudo num prédio próprio. Além do que tem a questão da acessibilidade também, né, doutor? A Câmara hoje oferece 0 de acessibilidade para as pessoas poderem acompanhar a sessão. Principalmente isso, né, Diego? Porque hoje se fala muito em acessibilidade e a Casa do Povo, de repente, não é aberta a uma parcela do povo. Isso é inadmissível. Outro ponto que eu queria abordar com o senhor também é com relação ao carro próprio para a Câmara Municipal.
também muito se fala, já há muito tempo acontece isso. Nós temos cidades da região, às vezes até menores que a gente, que já possuem carro próprio para a Câmara e a Câmara de Bariri não possui. O senhor acha que isso é uma boa medida ou não é para agora? Olha, você sabe que a Câmara Municipal de Bariri é uma das que menos ganha proporcionalmente em relação à região, né? Nós não temos assessoria, nós não temos nada, não existe, aquela verba de representação, só aquilo, não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. Então, muitas vezes, torna meio difícil para o vereador fazer algumas viagens, principalmente, você sabe, você vai fazer uma viagem para São Paulo, você vai gastar entre combustível e alimentação no mínimo, e pedágio no mínimo R$ 500. Além do dia que você vai ficar lá, que seria um dia de serviço que você está perdendo. Se por acaso tivesse um veículo, é uma coisa que poderia ser, desde que os bem usados, seria bom, porque facilitaria essa viagem dos vereadores para São Paulo, com certeza teriam mais viagens, e se isso vai ser privilégio ou se de interesse próprio, de interesse para o município, quer dizer, interesse social. Doutor, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, batendo esse papo. Foi eleito com a maior votação da legislatura que começa a partir de 2021, quase 800 votos confiados no senhor. Volto a dizer, na segunda eleição para vereador, o senhor também, aliás, na primeira eleição para vereador, o senhor também teve uma expressiva votação para ser eleito, ou seja, mostrando que o pessoal realmente confia. E a gente espera que o senhor possa fazer um mandato pensando em Bariri, de tentando levar Bariri para frente, para o desenvolvimento, que é o foco não só de vocês, acredito, mas também aqui da emissora e da população que o elegeu. Se Deus quiser, Diego, o maior prazer que eu tenho, de repente, a gente ver essa cidade crescendo, a cidade evoluindo, ela dando condição de vida para o baririense, que é o que a gente pleiteia, que ela sirva de exemplo para a região, isso, de fato, nos vai encher muito de orgulho. Então, eu sou uma pessoa que não sou dinheirista, não vejo o dinheiro como uma causa principal, mas eu vejo as pessoas assim trabalhando em prol de um objetivo comum. E se por acaso a gente conseguir, numa cidade de 35 mil habitantes, a gente conseguir de alguma forma ajudar as pessoas a ter uma saúde melhor, uma educação melhor, uma vida mais digna, um esporte, alguma coisa, com certeza isso daí vai me dar uma satisfação muito grande e uma sensação de dever cumprido. Maravilha, doutor. Obrigado pela participação. E eu que agradeço. Falamos então com o doutor Ayrton Luiz Pegoraro, o Ayrton Pegoraro que foi eleito aqui em Bariri, o vereador mais votado pelo MDB. E a gente vai conversando então com os demais vereadores também durante a programação. Fique ligadinho. A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. Também a você que nos ouviu através dos 570M da Clube, o nosso muito obrigado e até a próxima.